que em todas as atividades sejam ensinadas competências científicas. Fazer investigação, porque o experimento é soberano. Soberano. Aqui são fatos e dados. A palestra do Dr. Jorge Trindade, doutor em História e Ensino de Física pela Universidade de Coimbra, investigador nessa universidade e professor do Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal. A sua atividade de investigação está relacionada ao ensino das ciências em vários níveis, principalmente na parte de atividades de ciências experimentais. Será o palestrante da abertura do evento. Antes de iniciar propriamente a minha palestra e o tema que me trouxe aqui, gostaria, antes de mais, de agradecer o convite que me foi dirigido e gostaria de enunciar as duas principais razões que me levaram a aceitá-lo. Em primeiro lugar, partilha. E partilha de quê? Partilha de conhecimento, da experiência, partilha de ideias, de sucessos e também de insucessos, porque a vida também é feita disso, por vezes. E por este motivo, eu aplaudo a iniciativa do CIDEP, que no meu entendimento não é assim tão vulgar, principalmente quando é de iniciativa empresarial. E por isso eu dou os meus parabéns por esta iniciativa. Uma outra razão que me levou a aceitar o convite é a inspiração. Inspirar-me para o meu trabalho. Devo dizer que vocês, meus amigos, que me têm convidado várias vezes em participar em iniciativas deste género, têm sido uma fonte de inspiração para mim. Felizmente, eu já estive no Brasil e aqui em Natal várias vezes, sempre em trabalho. E sempre que eu cá vi, eu tenho ido com a alma cheia. Desta vez, eu estou aqui em Natal, tive um dia em Porto Alegre, cheguei ontem, e só destes 2 dias em que eu estive na vossa presença, com a possibilidade que eu tive de trocar ideias, impressões, de ouvir, de participar em algumas iniciativas com ideias, etc., eu já estou com a alma cheia. E podem ter a certeza que eu vou daqui com essa alma cheia, com ganas, como se costuma dizer, de fazer mais e melhor no meu local de trabalho. E essas foram as 2 razões que me levaram a aceitar este convite, e é com muito prazer, como eu já disse, que eu aceito, e também, de imediato, passarei então ao tema principal desta palestra, que é exatamente o que está ali indicado, o ensino pela investigação. Para uma melhor sistematização daquilo que eu vos pretendo transmitir, eu subdividi o tema desta palestra, vou-lhe chamar assim, em 4 andamentos. Na primeira parte, irei falar do papel das ciências na nossa sociedade, do impacto que a ciência tem na vida dos cidadãos, do cidadão comum, do cidadão vulgar e das suas implicações na educação. Na segunda parte, eu irei centrar a questão no que é a ciência e o que é fazer ciência. Na terceira parte, irei colocar a ênfase nos desafios a que hoje somos chamados a responder e apresentarei propostas para tal. Na última parte, irei resumir tudo a uma ideia-chave. Quiçá, talvez, o aspecto mais genuíno do que é fazer ciência e de como ela deve ser ensinada hoje.
Terminarei com algumas notas finais que, quem sabe, encerrarão o aspecto mais genuíno daquilo que nos mobilizou hoje a estar aqui presentes. Irei começar, então, a primeira parte por este tema. Ciência, sociedade e tecnologia. Ora, eu gostaria exatamente de começar esta palestra por vos colocar um desafio. É um pequeno exercício. E ficaria bastante satisfeito se o levassem a sério. O exercício consiste no seguinte: por breves momentos, podem fechar os olhos se quiserem, ficará ao vosso critério, mas o que eu vos peço é o seguinte: imaginem a vossa vida, por exemplo, sem alguns dos instrumentos que atualmente mais utilizamos. Vou-vos dar alguns exemplos. Poderá ser os celulares, os computadores, GPS, micro-ondas, aviões, satélites de comunicações. Hoje estou à espera que vocês façam esse exercício. Imaginem, tentem imaginar a vossa vida, por exemplo, sem alguns daqueles instrumentos. Aliás, direi mais, se vocês acham que aqueles instrumentos não são exemplos suficientes, então imaginem a vossa vida sem isso. Sem isto. De repente devem ter notado que a luz faltou. Não pude apagar a sala toda às escuras. Mas imaginem a vossa vida sem aquilo. Sinceramente, devo dizer uma coisa. Estou a olhar para vocês e não estou a fazer esse esforço de visualização. Mas é compreensível. Sabem porquê? Por uma razão muito simples. É que nós temos as coisas como certas, como adquiridas. Não vale a pena fazer esse exercício. Aquilo está mais que adquirido. E, portanto, achamos que esse exercício é uma coisa inútil. Como costuma dizer, show off. Ou então, talvez haja uma outra perspectiva. Ou seja, estamos tão habituados a eles que não somos mesmo capazes de imaginar a vida sem estas coisas mais simples. De certo, se fizermos um pequeno exercício de reflexão, iremos reconhecer que o nosso modo de vida e, portanto, a nossa sociedade está profundamente afetada pelo desenvolvimento tecnológico, que é talvez a face mais visível do atual desenvolvimento científico. A título meramente ilustrativo, e cingindo-me a uma janela temporal muito próxima e muito estreita na história da humanidade, eu gostaria de apresentar o seguinte exemplo. Em menos de um século, e eu friso bem que foi em menos de um século, nós desenvolvemos os fundamentos da mecânica quântica, aquilo é uma representação simbólica do átomo de hidrogênio, dominamos a energia atómica e entramos na era da nanotecnologia. Nanotecnologia não é mais uma visão futurística. A nanotecnologia está presente atualmente na nossa sociedade. Como devem reconhecer, as potencialidades desta nova ciência são inúmeras e serão fantásticas. Parafraseando um dos autores de ficção científica que em determinada altura foi muito famoso, Aldous Huxley, ele escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo. E eu acho que na melhor acessão deste termo, aquilo que nos espera em termos científicos e tecnológicos é exatamente um admirável mundo novo. Se eu pudesse ir buscar uma outra imagem, um filme, ou o título de um filme para melhor representar isto, eu diria que talvez se nós pudéssemos ter um pequeno vislumbre do que será esse mundo, acho que nos iríamos sentir um pouco como Alice no País das Maravilhas. Isto para vos dizer que, de facto, entendo que a ciência é um dos pilares da nossa sociedade. E quando eu digo pilares, é obviamente para nós fazermos a conexão, a relação com
aquilo que dá sustentabilidade, segurança às nossas casas. E por isso eu diria que a ciência é a única com potencial para nos salvar. E também, claro, para exterminar. E cada dia, cada vez mais, há questões que nos dizem respeito a todos e não exclusivamente ao cientista e nos mais diversos âmbitos, desde a filosofia, à engenharia, desde, como eu vos disse, o cientista que no seu laboratório faz ciência, até ao cidadão vulgar, comum, que no seu dia-a-dia utiliza a ciência sem muito refletir, sem pensar sobre isso. E a verdade é que a nossa vida está profundamente afetada pelo desenvolvimento científico e o seu impacto nas nossas vidas é bastante significativo. E esta, meus amigos, é uma via de sentido único. Ninguém se imagina, hoje em dia, sem celulares, computadores, fornos de micro-ondas, aviões, etc. Ninguém. Porque, de facto, a ciência é o motor do desenvolvimento tecnológico que impulsiona a nossa sociedade. Podemos mesmo dizer que, embora seja possível existir com poucos ou nenhuns recursos e conhecimentos de ciência, é, contudo, quase impossível ter uma vida plena numa sociedade com poucos ou nenhuns conhecimentos de ciência. Basta pensar, por exemplo, no aumento da esperança média de vida das pessoas. Acontece, porém, que hoje nós somos confrontados com novos desafios que requerem não apenas ao vulgar cidadão uma opinião formada sobre várias questões, mas também a procura de novas soluções para problemas de complexidade crescente, como sejam novas fontes de energia, transportes mais rápidos, económicos e não contaminantes, a escassez de água, alimentos, etc. E, portanto, os desafios com os quais somos confrontados são bastante grandes. Talvez por esta razão, eu gostaria de citar este físico teórico, Geoffrey West, que a determinado momento opinou, que talvez aquilo que os governos mais necessitam sejam de cientistas, mais de cientistas e menos de economistas. Claro, sem desprimor para esta classe. E isto porquê, meus amigos? Porque as soluções para os problemas atuais da nossa sociedade, não há dúvida, são de ordem científica e tecnológica. Ora, perante isto, é, pois, fundamental que o cidadão comum esteja informado, seja participativo, se mobilize na tomada de decisões que podem afetar não só a sua vida, como a de outros nos lugares mais longínquos. Apesar das diferenças ideológicas, religiosas, políticas e outras tantas, nós vivemos numa sociedade tendencionalmente global, cujos problemas e soluções tendem a ser igualmente universais. Eu gostaria de dar este pequeno exemplo, que eu acho que é bastante conhecido. É uma espécie de efeito borboleta. Por exemplo, se a China hoje deixar de produzir arroz, ou se a Sibéria, por exemplo, fechar a torneira do gás natural, a Europa, por exemplo, entra em coma. E, meus amigos, todos os problemas têm uma solução, todas as soluções têm uma origem, têm um começo. E, na minha opinião, tudo começa aqui, na escola. Mas, meus amigos, começar na escola, é preciso que nós percebamos que não há pílulas douradas nem azuis, não há soluções mágicas, não há gênios da lâmpada que possam resolver os problemas. E, portanto, é na escola que esses problemas devem ser começados a atacados de raiz. E isso pode ser feito incentivando desde muito cedo, na escola, o ensino da ciência. Melhor dito, não o ensino da ciência. Melhor dito, a cultivar nas crianças o pensamento científico,
desenvolvendo nelas habilidades ou atitudes científicas. E, naturalmente, alguns de vós poderão estar a pensar exatamente nisto, mas qual será a diferença entre ensinar ciência e desenvolver o pensamento científico? Ora bem, eu gosto muito de usar analogias com as suas virtudes e defeitos que elas têm. E, portanto, fazendo uso de uma analogia, eu gostaria de vos mostrar para mim, de uma forma muito simples, essa diferença. E isso pode ser feito da seguinte forma. Normalmente eu gosto de pensar na ciência como sendo as folhas, as flores e os frutos de uma planta, alimentados pela seiva, que é o pensamento científico, que se desprende das raízes, que são as atitudes científicas. E, portanto, a aquisição das competências científicas deve ser um elemento de raiz no processo de ensino-aprendizagem. E, na verdade, o conhecimento científico é, quiçá, o aspecto mais visível das habilidades científicas e do pensamento científico de um cientista. Ora, a proposta que eu vos trago hoje e que vos irei apresentar vai de encontro exatamente a esta ideia: o desenvolvimento do pensamento científico das crianças em meio escolar. Assim como a ciência, o conhecimento científico tem evoluído, a forma de a transmitir e ensinar também se tem adaptado, procurando dar respostas aos desafios e às exigências da nossa época. Até ao final do século XX, a tónica do ensino da ciência era colocada na transmissão do saber científico como uma espécie de produto acabado, uma espécie de tradição que é, enfim, transmitida como consequência de uma prática que se vai herdando e, portanto, vai-se transmitindo essa prática. Acontece que no nosso século, e, portanto, nos dias atuais, nós estamos perante outro paradigma. O saber científico vai-se acumulando, as mudanças vão ocorrendo a um ritmo mais acentuado, os desafios são cada vez maiores e mais herculanos. E é, portanto, preciso uma nova metodologia que capacite os alunos a serem mais criativos, mais proativos, interpretando a ciência como uma dualidade processo-produto. Aquilo que eu designo, ou que alguns dos investigadores nesta área designam, o ensino pela investigação como meio para desenvolvimento do pensamento científico. Naturalmente que devem estar a pensar que isso dá muito trabalho, que é preciso refazer tudo, recriar tudo. E aqui gostaria de vos dizer que não é bem assim. Este ensino por investigação não implica começar tudo do zero, antes pelo contrário. Devemos é implementá-lo sobre uma estrutura de base científica iniciada no século XVII e transformá-la em oportunidades de aprender conceitos e competências científicas. Ora, e para melhor centrarmos esta questão em torno do que andamos ou não a ensinar às crianças e como andamos a ensinar, eu acho conveniente fazermos uma breve sinopse sobre duas coisas. O que é a ciência, enquanto processo, para melhor entendermos como a devemos transmitir enquanto produto. Ora, há uma expressão de origem inglesa que a mim me agrada particularmente. Esta, the big picture. Nós podemos traduzi-la para o português de diversos modos. Eu acho que no contexto desta palestra, a melhor tradução para o português que se adequa a isto será talvez esta. Olhar para a floresta em vez de fixarmos a nossa atenção apenas numa árvore ou nas suas folhas. Eu bem sei que o inglês soa melhor, é mais curto, enfim, etc. e tal, mas, enfim, esta livre tradução que eu fiz é uma espécie de veia poética que eu tenho, que é de falar em árvores e folhas e frutos, quando se está a falar de ciência. E, portanto, é isso que vos vou fazer. Vou-vos apresentar uma espécie de big picture do que é a ciência, do que é fazer ciência e, portanto, o que é que nós daí podemos aprender para saber como a devemos transmitir. No entanto, para não nos perdermos do que é essencial, antes de avançarmos, eu gostaria de fazer uma breve síntese daquilo que vos acabei de dizer. E, portanto, é com isso que eu termino a primeira parte.
E, portanto, em termos de ideias centrais do que eu vos comuniquei, diria o seguinte: a ciência é o motor do desenvolvimento da nossa sociedade e esse desenvolvimento feito por cientistas não nos libera da nossa responsabilidade enquanto agentes participativos e ativos numa sociedade com questões de crescente complexidade. É, contudo, na escola que devem ser lançadas as bases do pensamento científico, que capacita gerações futuras para resolver os problemas atuais que, conforme eu vos disse, cada vez mais são de complexidade crescente. Ora, para saber como devemos fazer, precisamos de retroceder um pouco no tempo. Então, o que eu irei fazer, peço-vos de facto um pouco de paciência se o assunto histórico não vos suscitar a curiosidade, mas gostaria de vos solicitar um pouco de esforço para a compreensão do que vai ser dito, cujo objetivo é traçar um breve quadro sobre o que é a ciência e como ela se expressa. Como devem perceber facilmente, um dos aspectos mais característicos do ser humano e que de certa forma o distingue dos demais seres vivos, claro, é a sua inquietação. A sua inquietação não se refere à sua existência, origem, destino e relação com os seus semelhantes e o meio ambiente. É no pesquisar, ao procurar respostas para as suas indagações, é ao questionar que o homem vai desenvolvendo o seu processo de diálogo crítico com a realidade. E, em tese, pesquisar, fazer pesquisa, é exatamente a atitude do aprender a aprender. Eu gostaria que fixassem esta mensagem, esta ideia, por uma razão muito simples. Mais à frente, quando trouxermos o problema para o contexto real, atual, nós vamos voltar a esta questão. Ora, pela sua natureza factual, o caráter peculiar da experiência, como elemento imprescindível para se atingir um conhecimento universal, foi reconhecido desde muito cedo. Com efeito, se nós recuarmos mais de 2.300 anos ao período da Grécia Antiga, considerado o berço da civilização ocidental, nós iremos encontrar nas palavras proféticas de Aristóteles uma ideia enraizada na experimentação como meio para alcançar o entendimento sobre as coisas. De resto, o pensamento aristotélico marcou presença por toda a Idade Média entre aqueles que se propunham exercitar o entendimento sobre os fenómenos da natureza. Contudo, na altura, na ausência de instrumentos de medição, o acesso ao plano dos fenómenos ocorria unicamente por meio dos sentidos elementares do ser humano. Ora, esse exercício desenvolvia-se principalmente num plano além do mundo físico, estabelecido na observação e na lógica. Na altura, já conhecida, um instrumento poderoso já conhecido dos gregos e que muito contribuiu na altura para aquilo que nós podíamos chamar do desenvolvimento da ciência. A observação, claro, numa dimensão mais empírica, era o principal mediador entre o sujeito e o fenómeno. A observação, por sua vez, aliada à lógica, agora numa dimensão mais teórica, suscitou na sua base empírica a metafísica no exercício da compreensão da natureza. Foi exatamente a partir do século XVII que a experimentação científica começou a ocupar um papel essencial na chamada consolidação das ciências naturais, na medida em que as leis formuladas deveriam passar pelo crivo das situações empíricas propostas dentro de uma lógica sequencial de formulação de hipóteses e verificação de consistências. Iniciou-se então aquilo que nós podíamos designar por uma ruptura com as práticas de investigação, se lhe podíamos chamar assim, práticas de investigação vigentes, que consideravam ainda
numa estreita relação da natureza e do homem com o divino, e que estavam, obviamente, fortemente impregnadas pelo senso comum. Acontece que o auge desta ruptura consolidou-se no final do século XVII e na primeira metade do século XVIII, com o chamado movimento cultural do Iluminismo, influenciado pelas concepções mecanicistas da natureza e que haviam surgido na sequência da chamada Revolução Científica do século XIX. Ora, e foi exatamente neste contexto que um dos maiores influentes dos cientistas e dos filósofos da natureza apareceu, foi o inglês Isaac Newton. Ora, acontece que a partir de então, a experimentação científica passou a ocupar um lugar privilegiado na proposição de uma metodologia científica que se pautava pela racionalização de procedimentos, tendo assimilado formas de pensamento características, como a indução e a dedução. A primeira, a indução, recebeu um forte contributo do filósofo inglês Francis Bacon. Basicamente a ideia era o seguinte: estabelecido um problema, o cientista ocupa-se em efetuar alguns experimentos que o levam a fazer observações cuidadosas, a coletar dados, a registrá-los, a divulgá-los, entre outros membros da sua comunidade, numa tentativa de refinar as explicações para os fenómenos subjacentes ao problema em estudo. O acúmulo de observações e dados, ambos derivados do estágio da experimentação, permitia a formulação de enunciados mais genéricos, que podiam adquirir a força de leis ou teorias, dependendo do grau de abrangência do problema em estudo e do número de experimentos concordantes. Este processo de formular enunciados gerais à custa de observações e de coleta de dados sobre o particular, contextualizado no experimento, é então conhecido como a indução. E o método, descrito por Francis Bacon, fundamenta a chamada ciência indutivista. Por outro lado, preocupado em formular uma metodologia científica precisa, René Descartes impõe à experimentação um novo papel, diverso do proposto pelo seu contemporâneo Bacon. Descartes considerava que o processo dedutivo, reconhecer a influência causal de pelo menos um enunciado geral sobre um evento em particular, ganharia mais força na medida em que o percurso entre o enunciado geral e o evento particular fosse preenchido por eventos experimentais. Ora, deste trecho, que vocês podem ler, retirado da sexta parte do livro Discurso do Método, e intitulado Que coisas são requeridas para avançar na pesquisa da natureza, percebe-se que há uma inversão na proposta de Descartes para o fazer ciência, comparando-se àquela que foi proposta pelo seu colega Bacon. Pois, na opinião de Descartes, não é mais o acúmulo de evidências particulares que fortalece o enunciado geral, a lei, a teoria. Finalmente, para fecharmos este ciclo e para completarmos o puzzle, cumpre destacar a característica de controle que a experimentação passa a exercer com a transformação do pensamento científico. Esse controle, exercido sobre as variáveis inerentes ao fenómeno em estudo, subsidia a prática empírica de adotar a precisão da medida da variável como critério mais adequado de julgamento do fenómeno, que durante o advento da fase racionalista da ciência passa a ocupar o lugar da prática aristotélica de privilegiar os sentidos na abordagem do fenómeno. Por outras palavras, o empírico avança para a compreensão do fenómeno à medida que se abstrai os sentidos e se apoia em medidas instrumentais mais precisas. Claro, medidas essas passíveis de reprodução extemporânea. O ataque à filosofia aristotélica no século XVII é então completado por Galileu Galilei, que atribui então à experimentação um papel central no fazer ciência, o papel de legitimadora.
E foram exatamente estes três pensadores aquilo que nós podemos considerar como os fundadores da ciência moderna. Fundamentalmente por terem combatido o pensamento aristotélico, no qual a experiência tinha a sua base na observação natural, mas também por terem contribuído para a estruturação daquilo que ficou conhecido como método científico, onde a experiência é planificada com base num estratagema racional. Ora, como se constata desta muito breve sinopse que eu acabei de fazer, a alma mater do método científico é a experimentação. Sinceramente, eu não sei se não me vou arrepender do que vou a seguir mostrar-vos. E por isso, desde já, vos peço perdão pela ligeireza da analogia que eu vou fazer e, sobretudo, por ir buscar este exemplo. Mas eu não pude resistir. Isto para vos fazer, para vos transmitir aquilo que, na minha opinião, enfim, se pode considerar como sendo um erro. Fazer ciência sem fazer experimentação é como avião sem asa, fogueira sem brasa, futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Com certeza que devem reconhecer aquelas palavras da Adriana Calcanhoto, da sua música Fica Assim Sem Você. E fazer ciência sem experimentação, não me ocorre analogia e exemplo mais simples do que aquele. No entanto, fazer experimentação requer o uso de instrumentação adequada. Não pode haver experimentação sem instrumentação. Desculpe, não pode haver experimentação sem instrumentação. As palavras são muito parecidas, mas o sentido é completamente diferente. E isto porquê? Porque é com esta instrumentação que nós torturamos a natureza. É a chave que nos permite abrir o livro da natureza e, portanto, que nos vai permitir ter uma outra visão do universo. Deixem-me outra vez dar-vos este exemplo de Galileu para vocês perceberem o quanto a instrumentação pode fazer pela nossa visão sobre as coisas. O exemplo é este. Quando Galileu olhou para o céu da posse, vamos chamar assim, de uns óculos especiais, aperfeiçoados por ele mesmo é que os aperfeiçoou, a partir do instrumento recém-inventado por holandeses, ele passou a ver coisas que mais ninguém tinha visto. Por exemplo, ele passou a ver a Lua de um modo como ninguém jamais a tinha visto. A Lua. Ele descobriu também, por exemplo, imagine-se, que havia, afinal, no céu muito mais estrelas do que aquilo que as pessoas imaginavam. E ele não as contou. Ele simplesmente as viu um pouco mais longe com a ajuda desses óculos especiais. Descobriu também, por exemplo, que Júpiter tinha satélites apenas da posse de uns óculos especiais que ele próprio adaptou a partir de um instrumento recém-inventado por holandeses. Como devem perceber, estas e outras observações renderam as provas de que, afinal, o mundo não gira em volta da Terra. E, afinal, coisas tão simples que acabaram por desenhar completamente um novo capítulo na história do conhecimento humano. E, meus amigos, nascia ali, há mais de 400 anos, a ciência moderna. E, portanto, esta prática experimental iniciada no século XVII foi naturalmente subsidiária do desenvolvimento de novos instrumentos que mudaram completamente a nossa visão do mundo, que nos permitiram ver mais além, alargando os horizontes da humanidade, do infinitamente pequeno ou infinitamente grande. Só para citar 3 exemplos destas várias escalas, temos o telescópio na astronomia, temos o microscópio na biologia e, mais recentemente, o microscópio de força atómica na nanotecnologia. E, meus amigos,
contrariamente àquilo que eu tinha planeado, e eu gosto muito de cumprir. Aliás, eu sou físico, eu sou cientista, o cientista pauta-se muito por um método científico. Método implica ordem, e eu gosto muito da ordem. Se bem que também haja ordem no caos. E, portanto, contrariamente àquilo que eu tinha planeado, eu não resisto à tentação de fazer aqui um pequeno parênteses para vos falar de uma pequenina coisa que a mim me, enfim, entusiasmou bastante, a vocês deve entusiasmar muito mais, e espero bem que sim, mas tem a ver com isto. Ainda não é a caixa. Não sei se reconhecem este jornal. Eu não conhecia, portanto fiquei a conhecê-lo no hotel. Mas para quem não conhece, eu vou-vos dizer, chama-se Novo Jornal, podem encontrá-lo ali no hall de entrada do hotel, e este é de 29 de maio. Foi o dia em que eu cheguei. Eu tenho uma particularidade, é quando eu chego a uma cultura, eu gosto muito de me identificar com a cultura. Já andei por várias partes, fiz isso, enfim, aprendo sempre muito com os erros que nós cometemos junto a essas culturas, mas ao folhear o jornal, e volto a dizer-vos, meus amigos, tem a ver com isto. Ao folhear o jornal, deparei-me com esta notícia. Os cientistas agora sabem o futuro da Terra é ficar sem água. Tal afirmativa só pode ser feita com quase 100% de certeza graças à iniciativa de um grupo de astrónomos liderados por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que após anos de estudo descobriu um irmão gêmeo do Sol. É claro, não fiquem à espera que eu vos vá ler a notícia toda. Obviamente que eu acho que já, só por isto já vos suscitei a curiosidade. E, no entanto, eu gostaria só de dizer mais 2 ou 3 coisas e já vão perceber o alcance da notícia. Ou porque é que eu introduzi aqui este assunto. Diz o seguinte, mais à frente, devido à importância da descoberta, a equipa saiu de Natal, no último sábado, rumo à França para apresentá-la à comunidade científica mundial. Basicamente, o que é que acontece? Qual é o impacto desta notícia? A descoberta que eles fizeram, e já devem ter percebido, a descoberta é vossa, é nacional, foi feita por pesquisadores que vocês têm aqui ao lado, mas esta descoberta, já perceberam, é uma descoberta astronómica, já perceberam qual foi o instrumento que permitiu ver ou continuar a ver mais além. Esta descoberta baseia-se no seguinte, houve uma estrela que eles foram encontrar a 2.700 anos-luz da Terra, é um irmão gêmeo do Sol, mais velho do que o Sol, cerca de 2 bilhões de anos, e, claro, agora não vou contar a história, vou resumi-la, daqui pode-se tirar, enfim, várias ilações. É claro que eu vou tirar aquelas que me interessam no contexto desta palestra. E uma delas é esta. Vocês estão a perceber a diferença que faz ter um aparelho, um instrumento, que permite alargar os nossos horizontes? Ver mais além? É claro que eu estou mesmo a imaginar as vossas dúvidas, mas está bem, o que é que adianta conhecer um irmão gêmeo do Sol que é mais velho 2 bilhões de anos? Como é que isso vai resolver os meus problemas lá em casa, a economia, etc.? Sim, tem a razão, é claro. Mas a ciência também se preocupa com estas coisas. Né? Os cientistas muitas vezes não fazem cada pergunta, né? Põem cada dúvida que não passa pela cabeça de ninguém. É claro que no contexto desta notícia tem sentido. Eu não vos vou dizer qual é que é o sentido para essa pergunta. Se vocês lerem o jornal, está cá uma explicação. O jornalista teve o cuidado de colocar o problema e dar um contributo, dar uma explicação. Mas, portanto, da minha parte, acho que já cumpri o meu dever. Promover o vosso produto interno, o conhecimento científico, os vossos pesquisadores, que afinal não são só os outros que fazem bom trabalho, também os nossos fazem, neste caso os vossos, e por outro lado, acho que já deu para entender bem a importância da instrumentação na experimentação. E portanto, continuando agora com o tema, gostaria de dizer o seguinte, o impacto do método científico na investigação e no ensino, e agora começamos a fazer a ligação com o ensino, não se fez demorar e foi marcante. Agora, meus amigos, eu tenho aqui uma pequena história também que eu gostaria de vos contar. A história passa-se no meu país. E reparem, ela foi tão marcante, mas tão marcante no meu país, no desenvolvimento científico, que eu, de facto, eu pensei 2 vezes em contar-vos isto. Pensei, coitados, vão estar para ali a ouvir-me tanto tempo, não vão aguentar mais.
Mas reparem, eu, depois de ter refletido, decidi correr o risco e vou-vos contar a importância deste facto. Tem a ver exatamente com este tema que eu vos acabei de falar, da importância da instrumentação, não é só na investigação, é também no ensino. Então cá vai a história. Ora, no século XVIII, em Portugal, iniciou-se aquilo que foi considerado uma verdadeira revolução, e agora, meus amigos, não é a revolução em fazer ciência, é na revolução no ensino das ciências exatas e naturais. Iniciativa essa que, para a época, foi considerada uma iniciativa bastante arrojada. Eu sei que vocês vão ter a Copa do Mundo e lá está outra vez o problema das analogias, eu gosto muito de analogias, e a título de exemplo gostaria de vos dizer o seguinte: aquilo que foi feito nesta época, e que eu vos vou dizer, seria mais ou menos o equivalente ao seguinte. Vocês aqui têm grandes equipas de futebol, não me perguntem quais são, que eu próprio no meu país nem sei quais são as melhores equipas de futebol. Portanto, não quero cometer o lapso de estar aqui a puxar a brasa à sardinha a uma equipa ou outra, mas imaginem só o seguinte, imaginem aqui uma pequena, aqui nós chamamos aldeias, é um pequeno lugar onde haja meia dúzia de casas e em que algum político da altura, lá desse local, decida assim, bem, eu vou promover o desenvolvimento aqui da minha região e vou construir um estádio de futebol. E constrói um estádio de futebol. Depois é preciso enchê-lo, o estádio de futebol. E, portanto, para encher um estádio de futebol, como é que se enche um estádio de futebol? Não é jogar futebol, é que contrata-se o Pelé. Agora o Pelé está um bocado velho, sei, mas há aí muitos Pelés. Contrata-se um Pelé. E o Pelé vai para lá, vai para a equipa e as pessoas vão lá vê-lo. Querem ver o Pelé jogar futebol. E vão, e enchem o estádio. Penso eu. Não sei se será bem assim, mas poderá ser parecido. E o que foi feito na altura em Portugal foi uma coisa parecida. Ou seja, na altura, no século XVIII, em Portugal, aquilo que foi feito foi a Universidade de Coimbra, que na altura era das poucas universidades na Europa, atualmente é uma das mais antigas, só para terem uma ideia, a Universidade de Coimbra atualmente tem mais de 4 séculos. Imaginem a antiguidade daquela universidade. E então, a Universidade de Coimbra contratou, na altura, um notável professor italiano. Tem um nome bonito, chama-se Giovanni Dalla Bella. Perdoa o meu italiano, a minha pronúncia, mas é uma desgraça, mas pronto. Então este professor italiano de Pádua, o que é que ele fez? Qual era o papel dele? Era promover a instalação naquela universidade de um gabinete de física experimental, gabinete esse que, claro, ele construiu de raiz, que foi, durante muito tempo, não só em Coimbra, mas como em toda a Europa, conhecido, notavelmente conhecido pela riqueza dos seus instrumentos. Aliás, reparem, ele era italiano, ele foi para a Universidade de Coimbra, ele teve a audácia, imaginem, meus amigos, de construir na Universidade de Coimbra um gabinete de física maior do que a da Universidade dele em Pádua. Imagina. Este gabinete de física estava equipado, imagina, na altura, com 600 de máquinas. 600 máquinas. Ou seja, ele quando entrou para quebrar, entrou para matar. Cada uma das máquinas tinha uma concepção que a tornava adequada a cada um dos capítulos do programa de física experimental que na altura era ministrado na Universidade de Coimbra. E, portanto, meus amigos, isto mostra bem a profunda influência que, na altura, as ideias sobre o que era fazer ciência, as ideias e a influência que os instrumentos provenientes, neste caso, de outros lugares da Europa, e as influências, portanto, que as ideias destes instrumentos tiveram em Portugal no século das Luzes. E, meus amigos, a partir desta altura, foi em Coimbra que o ensino da física experimental passou a ser uma referência em toda a Europa. Imaginem a diferença que faz ter, neste caso, essa foi a diferença, um gabinete de física experimental equipado com 600 de máquinas. Ainda hoje, já lá vão muitos anos, o impacto desse gabinete de física, ainda hoje, ele se faz sentir. Estas são algumas das imagens do atual Museu de Física, que contém esse acervo
desse conjunto de 6 centenas de máquinas. Portanto, essas são imagens do atual Museu de Física, que dá para apreciar, dá para ter uma ideia, portanto, da sua riqueza. E, meus amigos, enfim, já agora tenho o grato prazer que, durante a minha licenciatura nesta universidade, eu tive o raro e grato prazer de trabalhar de perto com algumas destas máquinas, que durante muito tempo ficaram ao abandono, e, portanto, eu trabalhei durante algum tempo na recuperação destas máquinas e, portanto, pude apreciar de perto a sua riqueza, que para aquilo seria equivalente, sabem o quê, meus amigos? Aquelas máquinas seria equivalente atualmente a termos uns computadores, uns tablets, aquilo que nós designamos por tecnologias de informação e comunicação das mais potentes. Isto era a tecnologia da altura. Continuando a história, no século XIX, entra em ação, e portanto, as ideias fundamentais de Bacon, Descartes e Galileu foram então retomadas por Auguste Comte no seu curso de Filosofia Positiva. As ideias positivistas de Auguste Comte influenciaram, e, meus amigos, ainda hoje influenciam, práticas pedagógicas na área do ensino das ciências sustentadas pela aplicação do método científico. Basicamente, estas ideias positivistas tinham a sua sustentação no seguinte: saber selecionar e hierarquizar variáveis, segundo critérios de pertinência para a compreensão dos fenómenos, controlar e predizer os seus efeitos sobre os eventos experimentais, encadear logicamente sequências de dados extraídos dos experimentos. Eram considerados, na altura, na visão positivista, competências de extremo valor para a educação científica do aluno. A experimentação não só exerce a função de instrumento para o desenvolvimento dessas competências, mas também o veículo legitimador do conhecimento científico, na medida em que os dados extraídos dos experimentos constituíam a palavra final sobre o entendimento do fenómeno em causa. Chegados ao século XX, estamos quase no XXI, chegados a este século, nós deparamos com um cenário multifacetado. Por um lado, e em geral, quando o treinamento se mantém inalterado por longas por longos períodos, as tradições acabam por ser transmitidas intactas para a próxima geração. E, portanto, o desenvolvimento daquelas competências que há pouco acabei de falar, na visão positivista, era, enfim, o principal objetivo da experimentação no ensino das ciências até ao final dos anos 60, quando os programas de educação científica recebiam uma forte influência do pensamento lógico-positivista e comportamentalista. No fundo, para dizer isto por menos palavras, tratava-se de aplicar as etapas do método científico nas salas de aula, confiando, obviamente, que a aprendizagem ocorreria pela transmissão destas etapas do aluno, que indutivamente iria assimilar o conhecimento subjacente. Por outro lado, subsistiram, e ainda hoje subsistem, propostas de ensino de ciências que desafiam a contribuição dos empiristas para a elaboração do conhecimento, ignorando a experimentação, ainda como uma espécie de observação natural, como um dos eixos estruturadores das práticas escolares. Por exemplo, é muito comum encontrar estratégias de ensino em que o professor começa pelas definições, não mostra qualquer conexão entre as ideias e os fenómenos. E, portanto, o professor acaba por não ensinar nenhuma competência científica, obviamente sendo apenas um veículo da informação. Ele somente dá informação. Ora, meus amigos, nomear os fenómenos antes que os alunos os tenham compreendido vai contra aquilo que nós designamos o aspecto empírico da ciência. E este aspecto da ciência se fundamenta no facto das ideias científicas estarem indissoluvelmente conectadas com o mundo dos fenómenos que desejam explicar. E nós, frequentemente, cometemos o pecado de privilegiar a terminologia sobre a compreensão conceitual, apresentando o tema aos alunos, ou seja, revelando o conhecimento científico como se fosse um conhecimento acabado. E, portanto, saber ciência não significa mais do que apropriar-se deste conhecimento. Ou seja, conhecer factos e poder dar as informações sobre o mundo.
Acontece que este olhar sobre as ciências exatas deixa de lado uma faceta muito importante da ciência, que é a da ciência como forma de conhecimento. E é indubitável que os alunos precisam de prática com o método experimental e, portanto, não basta ler sobre ciência nos livros. Para vos dar outro exemplo, nós podemos receber a informação, por exemplo, estou-me a referir à informação e, portanto, à medida que eu for dando, imaginem essa informação, porque é um exemplo muito simples, que vocês conhecem. Portanto, imaginem que eu vos estava a dar a informação do que é a oxidação da cera. Então, eu dizia-vos assim, a oxidação da cera não é mais do que a vela que começa a queimar por alguns instantes numa redoma de vidro, vai queimando, até que o dióxido de carbono começa a aumentar, começa a envolver, a rodear o pavio, começa a bloquear o acesso ao oxigênio, a chama começa a ficar mais fraca, começa a tremoluzir e apaga-se. Estou a ver aqui o encadeamento de ideias. Obviamente posso ficar com uma ideia, mas uma coisa é eu transmitir-vos a informação, outra é levar o aluno a fazer a experimentação, ele próprio a fazer os vários ensaios. Outro exemplo, nós podemos ensinar ao aluno, nós podemos assistir a uma aula sobre qual é o papel das mitocôndrias nas células, sobre o facto também de elas mediarem a oxidação dos alimentos, tal e qual como a chama da vela. Mas outra coisa completamente diferente é ver as mitocôndrias no microscópio. E isto, meus amigos, traz-nos então à realidade do nosso século XXI. E quando eu, meus amigos, vos digo que estamos no século XXI, não me estou, obviamente, a referir agora aqui à condição temporal. Meus amigos, como vocês sabem, nós vivemos numa sociedade em que aquilo que precisa de ser aprendido muda com muita rapidez, especialmente no decurso de uma única geração. E, portanto, torna-se muito difícil não só saber o que ensinar, mas também como ensinar. Como vocês devem saber, eu passo por isso, frequentemente os estudantes queixam-se da relevância dos temas. E os professores, claro, ficam desesperados ao constatar como os padrões educacionais se vão deteriorando e como os estudantes ficam apáticos. Eu, pelo menos, defronto-me muito frequentemente com este tipo de cenário. Como já devem ter percebido, eu estou aqui tão compenetrado no texto que por vezes vou esquecendo de passar os slides. Mas eu depois deixo-vos os slides e, se vocês quiserem, e também vos deixo o texto, claro, e depois fazem o devido acompanhamento. Ora, meus amigos, nós estamos naquilo que nós podíamos designar por um mundo em transição. E, portanto, no mundo em transição, tanto os estudantes como os professores precisam ensinar a si mesmos uma habilidade especial. E cá voltamos àquela ideia que eu há pouco deixei atrás. Precisamos de aprender a aprender. E aqui entram aquelas ideias que eu há pouco fui semeando lá atrás. Precisamos de desenvolver nos alunos competências científicas, ou seja, capacidades relacionadas com as formas de conhecimento da ciência, também designadas por aprendizagens procedimentais ou procedimentos de investigação. E aqui, meus amigos, vale uma aclaração muito importante. Isto porquê? Para responder àquela pergunta, mas porquê ensinar competências científicas? A resposta é simples, é que as competências científicas não se desenvolvem espontaneamente. Só isso. E, portanto, é preciso aprendê-las. E, embora isto que eu vos vá dizer vos pareça muito óbvio, para que alguém as aprenda, é preciso que alguém as ensine. E, portanto, é preciso ensiná-las. E, para as ensinar, é preciso tempo, é preciso estratégias específicas. E eu insisto nisto por uma razão muito simples, é que esta é uma ideia que me parece que é muito pouco difundida nas escolas. Vamos a outro exemplo. Observar. O que é observar em ciência? Ensinar a observar, por exemplo, não resulta em colocar os alunos em frente a um fenómeno e dizer-lhes, vá, observem.
Normalmente é isso que nós dizemos aos alunos, quando os colocamos à frente de uma experiência, é isso que nós fizemos. Vamos observar a experiência. É claro, o mais natural é que dali resultem, enfim, respostas que sejam frustrantes, quer para o professor, quer para o aluno. Meus amigos, a natureza aqui é a mais democrática possível. A natureza, o que ela nos dá são dados. Dados. A natureza disponibiliza os mesmos dados a todos. O que é que faz a diferença? O que faz a diferença são os diferentes modos de observar. É esta diferença que originam as teorias interpretativas, que não são mais do que interpretações diferentes das causas que provocam os fenómenos. E, portanto, quem souber observar melhor estará, em princípio, mais próximo da melhor teoria. E aqui, obviamente, compete aos professores orientar os alunos a colocar o foco nos aspectos do fenómeno em questão e, claro, estimular os alunos para que atentem no que esses aspectos têm de similar e nos aspectos em que eles se diferenciam. E, portanto, o mesmo acontece com todas as competências científicas. Elas precisam de ser deliberadamente ensinadas. Ora, já devem ter percebido que lá vai outra analogia. E julgo que nenhum médico, enfim, no seu bom senso, estará em condições de prescrever um medicamento a um doente sem que, obviamente, conheça a causa da doença a esse doente. E, obviamente, se uma pessoa está doente, poderão ser necessários exames adicionais para perceber qual é a causa dessa doença. Ora, a que é que isto vem a propósito? Isto vem a propósito exatamente do aspecto que eu agora quero realçar e que nos vai permitir chegar, julgo eu, a um consenso em relação a este aspecto de ensinar as competências aos alunos. E, portanto, o que eu vos proponho agora é uma espécie de exame médico, entre aspas, claro está. Com que objetivo? Com este objetivo, para melhor entender o que precisamos de mudar, é necessário compreender qual é o estado do ensino das ciências e as implicações que daí resultam. Então, o que eu vos proponho é que nós façamos um breve exame, vamos chamar-lhe assim, do estado do ensino das ciências, para o qual é conveniente analisar-se aquilo que é designado pelo grau de literacia científica, na medida que normalmente é este grau de literacia científica que é utilizado ou que é considerado um dos promotores dessa cultura científica. Esta literacia científica, ou este estudo sobre a literacia científica, foi algo de um projeto, o PISA, Project for International Student Assessment, que em 2003 envolveu vários países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. E os resultados desse estudo, nesses vários países, em 2003, está ali sintetizado naquele gráfico. Porquê é que eu escolhi o ano 2003? Porque, obviamente, eu vos disse que estávamos no século XXI e, portanto, este ano, esta data, é uma referência no início do nosso século. Naquele gráfico, vocês encontram lá uma barra vermelha e essa barra vermelha, vertical, indica a média, enquanto que a área azul, na horizontal, indica o índice de literacia científica a 95%. Estão lá alguns países assinalados com asterisco, países esses que não pertencem à OCDE. E, portanto, aquela figura, o que ela acaba por ilustrar são os valores médios do desempenho em literacia científica relativos aos países participantes. Então, peço-vos a seguinte observação para este caso. O caso de Portugal, por exemplo. Perdoem-me o facto de vos estar a referir a este caso, mas é aquela realidade que eu melhor conheço. Como vocês podem verificar ali por aquele gráfico, os valores relativos ao desempenho médio em literacia científica em Portugal são baixíssimos, sendo claramente inferiores aos obtidos em média no espaço da OCDE. Se fizermos uma análise país a país, Portugal encontrava-se em 2003 entre os piores em desempenho em literacia científica, só sendo ultrapassado em termos negativos por 3 países: Luxemburgo, México e Brasil. Desculpem as más notícias. E, portanto, é de notar, no entanto,
É de notar, no entanto, que a média dos alunos portugueses é idêntica à dos alunos da Letónia, Federação Russa e da Grécia. No mesmo estudo, uma comparação mais detalhada das prestações dos alunos nos diversos países, verifica-se, no entanto, que tanto os melhores como os piores alunos portugueses em ciências têm classificações inferiores à média encontrada para a OCDE. E, portanto, este estudo ilustra bem a deficiência existente em Portugal naquela altura em termos de literacia científica. Análises realizadas por outros países vão de encontro a este estudo da OCDE. Revelam que, na Europa, de uma maneira geral, os jovens apresentam uma preparação com graves deficiências em áreas relacionadas com as aplicações da ciência e da tecnologia e nas suas interações com a sociedade, assim como, e agora passo a citar, lacunas graves em termos de competências e atitudes relevantes para se tornarem aprendizes para toda a vida, condição necessária para se adaptarem a um mundo em constante mudança. Na altura, em 1993, ainda era assim designada a Comunidade Económica Europeia, estudo da Comunidade Económica Europeia. Obviamente, perante este cenário, a pergunta impõe-se: quais terão sido as causas para o estado do ensino das ciências? Embora atualmente o ensino das ciências tenha como orientação a perspectiva de ensino denominada por ensino por pesquisa, o ensino das ciências em Portugal tem-se caracterizado maioritariamente pela transmissão de conhecimentos. No fundo, trata-se não mais do que o professor a debitar a matéria, apelando à memorização dos factos, às leis, aos princípios, onde o manual e o professor são muitas vezes as únicas fontes de informação e em que as metodologias tradicionais, centradas sempre na transmissão de conhecimentos, predominam. E, portanto, assim, o ensino das ciências nas nossas escolas é, obviamente, que perante este cenário, é facilmente criticável e tem sido alvo de críticas por ser muito prescritivo, impessoal, onde não há lugar para as opiniões dos alunos, para a sua criatividade, sendo frequentemente Portugal referido como um país onde o trabalho prático não surge nas estratégias de ensino da ciência e tecnologia, desenvolvendo-se apenas trabalho teórico, puramente teórico. Como devem perceber, a participação dos alunos na sala de aula está bastante limitada. Isto em Portugal. E na Europa? Qual era em geral, naquela altura, o panorama nos outros países europeus? Bem, eu aqui, obviamente, não posso falar em todos os países, mas posso dizer que, por exemplo, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Espanha, estes países eram referenciados à altura como países que adotam o trabalho prático como uma estratégia de ensino. No caso particular da Dinamarca, os estudos de campo e os trabalhos de laboratório são altamente recomendados em todos os níveis e considerados cruciais na escola secundária. A Dinamarca surge também em destaque quando se define o tipo de recursos curriculares usados nos diversos países. A título de exemplo, a Dinamarca é um dos poucos países que já na altura usava o computador como um recurso curricular, existindo centros educacionais nos quais as escolas e os professores podiam produzir os seus próprios materiais de ensino. Ora, meus amigos, perante este cenário, do qual a literacia científica serviu de guião para termos este panorama sobre o que é a ciência, ou o que tem sido o ensino da ciência, penso eu que tudo isto conduziu e deve conduzir a que se repensem, a que sejam repensadas as orientações curriculares para os ensinos básico e secundário. E foi isso que aconteceu em Portugal. Tudo foi repensado. Normalmente Portugal é isso, tem essa mania de refundar tudo.
e que frequentemente refundamos tudo e, portanto, uma vez mais, foram feitas reformas de ensino em Portugal. E dessas reformas foram apresentadas como linhas de força, ou a ideia principal, a linha de força principal que na altura foi apresentada, era que os objetivos a alcançar não se podiam limitar simplesmente à aquisição de conhecimentos, mas tinham de abranger o desenvolvimento de capacidades, aptidões e de atitudes, valores. Eu tenho aqui listadas pelo menos 4 iniciativas que na altura foram tomadas, que me parecem muito importantes. Eu sei muito bem que o tempo se vai estendendo, as ideias estão interessantes, mas eu vou fazer uma espécie de síntese, de ideia principal desses pontos fortes, que também têm alguns pontos mais fracos, mas eu vou então realçar os aspectos principais. Primeiro, na altura, um dos aspectos que foi muito focado e a que se deu muita primazia era aquilo que se designava por questões que interessassem o aluno. As questões devem estar focadas no interesse dos alunos. No fundo, a ideia era muito simples, era ligar o ensino com a prática cotidiana. Naturalmente que a ideia era muito bonita, mas não conseguiu ser levada à prática. Esporadicamente ainda se faz. Outra ideia, ou outra tendência curricular para o ensino das ciências, era insistir na necessidade de colocar no primeiro plano as capacidades de ordem superior, ou seja, aquelas capacidades que estavam ligadas à identificação e à resolução de problemas, ao pensamento crítico e ao uso de estratégias de natureza metacognitiva. E, portanto, segundo estas tendências, basicamente a ideia era esta: o ensino das ciências deveria desenvolver, acima de tudo, a capacidade para resolver problemas, raciocinar, comunicar e, ao mesmo tempo, estimular a apreciação do valor das ciências e a confiança dos alunos para se envolverem em atividades de projeto que permitissem a realização de investigações. Contudo, as orientações curriculares, embora com várias referências no ensino da promoção da literacia científica, tinham uma estrutura que dificultava a sua concretização do ensino das ciências adequado. Por exemplo, os programas eram demasiado extensos, ninguém os conseguia cumprir. E, portanto, quando confrontado com o tempo que tinha para os cumprir, acabava, obviamente, por não o fazer, selecionava apenas os temas do seu interesse e era assim que os programas eram cumpridos. E, portanto, desta forma, o tempo era muito escasso para o desenvolvimento de estratégias educativas que fossem adequadas para a aprendizagem significativa em ciências. Finalmente, estas estratégias compreendiam também uma modificação significativa da natureza das atividades de aprendizagem que têm sido tradicionalmente dominantes na sala de aula. Normalmente, as aulas eram reduzidas a uma série de pequenas e triviais atividades onde eram lecionados alguns conhecimentos sem relação com o meio que rodeia os alunos. O livro de texto e o professor, uma vez mais, apareciam como únicas fontes de informação válidas. E, portanto, mesmo para numa perspectiva mais otimista da existência do trabalho experimental em ciências, o ensino era fundamentalmente teórico e os alunos, obviamente, perdiam assim oportunidades de desenvolver as suas capacidades que um ensino científico e mais prático podia proporcionar. E, portanto, as causas da inexistência, ou, se quisermos, da fraca existência deste ensino experimental, por um lado eram as fracas condições dos laboratórios de ensino nas escolas e, por outro lado, como eu há pouco vos referi, o tempo escasso que era atribuído às aulas práticas e, portanto, obviamente, os resultados na literacia científica assim não podiam ser melhorados. Naturalmente que uma ênfase que foi dada muita primazia, muita insistência, é exatamente a promoção do ensino experimental. E, portanto, aqui apareceram as boas novidades. Portanto, paralelamente às iniciativas que eram intrinsecamente do âmbito escolar, começaram a aparecer iniciativas que
tinham exatamente como objetivo a promoção do ensino experimental fora do meio escolar. Eu gostaria aqui, a esse propósito, de referenciar 5 projetos que em Portugal foram decisivos para melhorar o atual panorama do ensino das ciências. Alguns desses projetos começaram a ser desenvolvidos muito antes daquele estudo que eu vos apresentei, e um deles, o designado Projeto Minerva, foi uma iniciativa do Ministério da Educação português, que começou inicialmente em 1985, vigorou até 94, e tinha como propósito a introdução das tecnologias da informação e comunicação, vulgarmente conhecidas por TIC, e, portanto, que tinha como objetivo a sua introdução nas escolas do ensino básico e secundário. A execução deste projeto efetuou-se nas vertentes da formação de professores e de formadores, na exploração e desenvolvimento de materiais, na investigação, no apoio direto ao trabalho dos professores nas escolas, na criação de condições logísticas para a instalação e utilização destes meios, com o objetivo último de renovar o sistema educativo. Mais tarde, surgiu o programa Soft Ciências, que foi iniciado no começo da década de 1990, que consistia numa ação conjunta das sociedades portuguesas de Física, Química e Matemática, cujo objetivo era a produção e a divulgação de software educativo de ciências, que foi um projeto apoiado pelos Ministérios da Educação, da Ciência e da Tecnologia. E esta iniciativa teve o mérito de produzir cerca de 2 dezenas de programas que foram amplamente distribuídas na comunidade escolar e que contribuiu para que as escolas portuguesas fossem quase todas equipadas, em 97, com um computador multimédia e a respectiva ligação à rede. Devo realçar que, nesta altura, a adesão dos professores a esta iniciativa foi bastante boa. Mais recentemente, o projeto Ciência Viva, que foi criado no final da década de 90, e também foi um projeto da iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia e que tinha como principal objetivo a promoção da educação científica e tecnológica na sociedade portuguesa, e volto a frisar, na sociedade portuguesa, com especial ênfase nas camadas mais jovens e na população escolar dos ensinos básico e secundário. É um programa que ainda hoje se encontra em vigor, que tem fundamentalmente 3 linhas de ação. Primeira, apoio ao ensino experimental das ciências e à promoção da educação científica na escola. Segundo, concurso nacional de projetos de educação científica e um programa de ocupação científica de jovens durante as férias. Terceiro, uma rede nacional de centros de ciência viva e campanhas nacionais de divulgação científica. Este programa Ciência Viva, é atualmente uma referência no ensino das ciências, sendo focado em literatura variada como um exemplo a seguir. Outra iniciativa, com enorme sucesso, foi o programa Ciência a Brincar, que ainda hoje existe. Foi uma iniciativa que teve a sua gênese no início deste século e que tinha por objetivo estimular o gosto e o interesse das crianças pela prática experimental, despertando assim a curiosidade natural, levando-as a colocar questões que, afinal de contas, são o início de toda a ciência. Uma iniciativa muito mais recente, e agora, meus amigos, notem a alteração do foco, é o projeto Science for You, é um projeto de base empresarial, iniciado em 2008, que tem como objetivo sensibilizar as crianças e a comunidade para questões das ciências experimentais no seu cotidiano. Este projeto, volto a dizer, de iniciativa empresarial, atualmente dedica-se a 2 áreas distintas: produção, desenvolvimento e comercialização de brinquedos científicos. Outra linha de ação, realização de cursos de formação e animação científica em festas de aniversário e campos de férias. Esta iniciativa, este projeto, foi galardoado recentemente, em 2011, tem sido graduado com vários prémios internacionais, sendo que o último foi em 2011. No entanto, paralelamente a estas iniciativas, outras têm vindo a ser adotadas, primando pela proximidade com as crianças desde tenra idade e consolidando a importância
de que o desenvolvimento de um país está inerentemente dependente da formação de base dos seus cidadãos. Naturalmente que estas iniciativas de sucesso em Portugal, enfim, merecem alguma reflexão. O tempo é escasso para isso, mas gostaria de tocar nos seguintes aspectos. Como devem ter percebido, eu há pouco disse-vos que os espaços laboratoriais em Portugal eram inexistentes ou então os que existiam estavam muito mal equipados. Por isso não admira que um dos primeiros projetos que tenha sido iniciado na década de 80 foi o projeto que eu vos referi, o projeto Minerva, que tinha a sua tónica na utilização dos computadores no ensino das ciências. Naturalmente que a promoção do ensino das ciências pelo uso do computador é normalmente uma prática adotada com o objetivo, obviamente, de não só apresentar uma outra vertente do que é fazer ciência, ou do que pode ser o ensino da ciência, mas também por ser considerado um meio económico. Com efeito, a experimentação, por um lado, deve também cumprir esta função alimentadora do processo de significação do mundo, quando se permite operá-la no plano da simulação da realidade que o computador permite. E, portanto, é nesse palco de simulações que se podem formar ambientes estimuladores para a criação de modelos mentais pelo sujeito que possa reconhecer nesses modelos simulados a primeira instância da representação analógica da realidade. E, portanto, o papel da chamada experimentação por simulação, obviamente que não é o de substituir a experimentação fenomenológica proposta originalmente. Naturalmente que a simulação por computador não pode, obviamente, tolher a necessária tarefa da criação de modelos mentais. Ela deve, sim, sustentar a prática salutar com novas regras, mais próximas do processo de significação, inserindo um novo plano de mediação entre o sujeito e o objeto no plano da chamada realidade simulada ou o plano da representação dos modelos mentais. No entanto, devo dizer, meus amigos, que apesar dos computadores terem sido vistos na altura como uma ferramenta que poderia acrescentar uma nova dimensão arejada no ensino, pelas suas múltiplas possibilidades propiciadas pelas simulações computacionais e a aquisição de dados em tempo real, no entanto, alguma coisa falhou. De facto, as expectativas muito altas no seu possível impacto na educação saíram forjadas. Em parte, obviamente, como eu já vos disse, pela tal possibilidade de redução de custos com a instrumentação laboratorial. Só para terem uma referência, em 1989, Eduard Redis chegou mesmo a afirmar que o computador revolucionou o modo como se faz a investigação em física, mas no campo do ensino não alterou significativamente o modo como se ensina física. E, na verdade, pelas suas capacidades ao nível da aquisição e tratamento de dados em tempo real, o computador foi o catalisador que acrescentou uma outra dimensão à metodologia científica, mas cujo impacto na educação ficou muito aquém do esperado. Contudo, atualmente, existem novos horizontes que podem ser explorados com as potencialidades das chamadas computação móvel e das redes sociais. Também aqui, obviamente, as potencialidades são muito grandes, são incomensuráveis, tendo hoje o computador conquistado o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, continuam a faltar iniciativas que permitam fazer pela educação o que ele fez pelo desenvolvimento científico, em parte, talvez, por não se dar à educação científica a mesma primazia que se dá ao desenvolvimento científico. No campo do ensino, obviamente que os computadores não podiam, e portanto não o fazem, não podem substituir a verdadeira experiência cujo valor é insubstituível. Ora, como vimos, um dos legados do século XX foi exatamente esta certeza. A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma base experimental, não tanto, obviamente, pelos temas do seu objeto de estudo, que são os fenómenos naturais, mas fundamentalmente porque a organização desse conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da investigação.
E, portanto, tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação é uma necessidade reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino das ciências. Pois é exatamente na formação do pensamento e das atitudes do sujeito que se deve dar preferencialmente nos entremeios das atividades investigativas. E, portanto, desta forma, reativou-se a importância do caráter experimental em ciência com o desenvolvimento de iniciativas designadas vulgarmente por mãos na massa, promovidas por projetos como alguns daqueles que eu vos referi, como é o caso do Ciência Viva e do Ciência a Brincar. Quero, obviamente, destacar esta nova alteração que se está a dar na realidade portuguesa, que é a introdução, o aparecimento de ciências, de empresas como aquela que eu vos acabei de exemplificar, designada Science for You, que teve o mérito de, pela primeira vez em Portugal, derrubar algumas paredes entre o meio escolar e o meio social, permitindo uma natural osmose do conhecimento científico dos bancos escolares para o cidadão comum, promovendo uma maior proximidade entre a ciência e o cidadão. Finalmente, gostaria de realçar um outro aspecto que tem acontecido na sociedade portuguesa. É que, ao longo deste tempo, tem-se notado uma deslocalização do sujeito que está a aprender e a apropriar-se do conhecimento e da ciência. Reparem que as primeiras iniciativas tinham por alvo os professores, gradualmente elas foram contemplando os alunos do ensino secundário e atualmente há uma tónica muito acentuada da promoção do ensino experimental nos jovens, nas crianças, inclusive nas crianças antes de entrarem para o ensino primário. Muito bem, chegados a esta segunda parte, ao final desta segunda parte, eu gostaria de vos transmitir as principais ideias que eu considero cruciais para aquilo que eu vos tenho aqui transmitido. A procura de respostas, então, para uma compreensão da natureza humana e física, marca o início de uma longa caminhada que nos trouxe a uma sociedade de conhecimento. Essa caminhada foi potenciada por uma metodologia científica que deu provas de infalibilidade na descoberta e compreensão das leis e princípios da natureza, bem como na transmissão de conhecimento. A experimentação, como viram, foi a alma mater do método científico. No entanto, os desafios que a nossa sociedade enfrenta requerem novas metodologias educacionais que habilitem as gerações futuras a superá-los. E, portanto, meus amigos, entramos num aspecto mais diretamente relacionado com os problemas que hoje enfrentamos e, no que diz respeito a isto, atualmente existe um consenso em relação à produção didática da ciência que promova o desenvolvimento das competências que possam preparar, então, os alunos para a vida. E isso, na prática, significa que os alunos devem estar habilitados, então, como eu vos disse, a resolver problemas, a analisar informações e a tomar decisões. No fundo, não se trata mais do que estabelecer as bases do pensamento científico, educando a curiosidade natural para hábitos de pensamento mais sistemáticos e mais autónomos. Por exemplo, orientando os alunos a encontrar regularidades ou raridades na natureza, que os estimulem a fazerem perguntas, ajudando-os a elaborar explicações possíveis, as hipóteses, para o que observam, a imaginarem maneiras de colocar em prova as suas hipóteses, ensinando-lhes a trocar ideias com outros, fomentando que sustentem, obviamente, aquilo que dizem com evidências, com factos. Naturalmente que há um tempo próprio para o estabelecimento dessas pedras fundamentais do pensamento científico. E assim, se estamos interessados em construir uma sociedade participativa, com as ferramentas necessárias para gerar ideias próprias e decidir o seu rumo, temos, obviamente, de reduzir os cenários de risco que atualmente ainda proliferam nas escolas. Como, por exemplo, o facto de alunos que saem do ensino fundamental sem qualquer possibilidade
nem a confiança para formular maneiras de procurar respostas às coisas que não conhecem ou dar-se conta de se há evidências que sustentam muitas vezes aquilo que ouvem. Por outro lado, há alunos cuja curiosidade se foi apagando, pouco a pouco, por não terem encontrado espaço na escola para expressar essa curiosidade natural. Por outro lado, contribuir para que as ciências naturais do ensino fundamental deixem de ser vistas como uma espécie de feia do baile, como ainda se verifica em muitos países em que as ciências naturais são muito pouco ensinadas e muito menos do que aquilo que está previsto nos planos curriculares. E olhem que não me refiro apenas à quantidade de horas que são dedicadas à área. O modo como as ciências naturais são ensinadas nas nossas escolas está ainda muito longe de contribuir para fomentar então as chamadas bases do pensamento científico dos alunos. E, portanto, aqui a questão que se coloca é esta. Muito bem, depois desta conversa toda, o que é que devemos fazer? Bom, meus amigos, e aqui entramos diretamente na questão, peço desculpa por esta demora, mas o que tinha que ser dito, tem que ser dito. Ora bem, nós devemos encarar a ciência como algo que tem um caráter intrínseco, uma dualidade. Uma dualidade, a ciência não é mais como um processo ou não é mais como algo que tem, ao mesmo tempo, é um processo e é um produto. E tem esta dualidade intrínseca. A ciência é simultaneamente um processo e um produto. E estas duas características são inseparáveis. A que é que eu me refiro quando falo na ciência como produto? A ciência como produto refere-se normalmente às ciências naturais como um conjunto de factos, de explicações que os cientistas vieram construindo ao longo destes séculos. Por exemplo, quando dizemos que o som necessita de um meio material para se propagar, ou então que ao longo da história da vida na Terra os organismos foram-se modificando. Quando dizemos, por exemplo, que as plantas fabricam o seu alimento utilizando a energia do Sol. Isto é a ciência como um produto. O que é que estamos a fazer? Estamos, obviamente, a colocar a tónica na parte final, na cadeia natural deste processo. E, portanto, esta é normalmente a conduta mais privilegiada na escola. E, portanto, ensinar ciência como produto implica ensinar os conceitos da ciência. Por outro lado, ensinar ciência como processo implica, obviamente, uma metodologia completamente diferente. Aqui, o mais importante não é tanto aquilo que sabemos, mas o processo pelo qual chegamos a sabê-lo. E isso, obviamente, passa por explorar a curiosidade pelas coisas, estimulando a formulação de perguntas, em vez de saciá-la com respostas. Esta segunda conduta da ciência como processo, refere-se àquilo que nós chamamos as competências, ou seja, aquelas ferramentas fundamentais que estão em conjunto com o pensamento científico. E estas competências têm exatamente a ver com o chamado aspecto metodológico da ciência, aquilo que nos leva ao conhecimento ou aquilo que nos leva à aplicação ao conhecido método científico. E esta conduta, normalmente, é aquela que menos se encontra na escola e tem a ver exatamente com a maneira como os cientistas geram conhecimento. Obviamente que pensar num único método para aplicar estas ideias, estes conceitos na escola, enfim, a mim parece-me que não é somente irreal, ou seja, longe do modo como os cientistas exploram os fenómenos da natureza, mas também me parece que iria resultar muito pouco frutífero na hora de ensinar a pensar de modo científico. E isto porquê? Porque, obviamente, o pensamento científico é um pensamento sistemático, mas também, ao mesmo tempo, criativo, que implica olhar, observar além daquilo que é evidente. E por isso, existem atualmente diversos investigadores, diversos autores, que concordam que, em vez, no lugar de ensinar, de praticar um método científico, seria mais valioso ensinar uma série de competências relacionadas com os chamados procedimentos da investigação científica.
tem aqui alguns exemplos daquilo que são consideradas competências científicas. Temos, por exemplo, observar com um propósito, isto é, procurando padrões ou raridades, descrever aquilo que se observa, comparar e classificar com critérios próprios ou dados, formular perguntas investigativas, propor hipóteses e previsões, planejar experimentos para responder a uma pergunta, analisar resultados, propor explicações para os resultados e elaborar modelos que se ajustem aos dados obtidos, procurar e interpretar informações científicas de textos e outras fontes, argumentar com base em evidências, escrever textos, tudo isto são exemplos daquilo que são consideradas como competências relacionadas com os procedimentos. Ora, eu há pouco disse-vos que aquelas duas características intrínsecas da ciência, com o processo e com o produto, são inseparáveis. E, portanto, se elas são inseparáveis, estas duas dimensões deveriam, obviamente, aparecer nas aulas de maneira integrada. E, portanto, utilizar as experiências de laboratório para corroborar algo que os alunos aprenderam de modo puramente teórico, por exemplo, se fizermos isso, nós estamos a separar essas duas faces da ciência. Ou seja, ou então, ainda dando outro exemplo, se fizermos atividades nas quais os alunos abordem puramente o procedimento, ou seja, as competências científicas, sem uma aprendizagem conceitual agregada, uma vez mais, estamos a separar aquelas duas faces da ciência. E, portanto, esse é o procedimento que, obviamente, devemos evitar. E como podemos fazer? Como podemos escolher a melhor estratégia que possa, então, utilizar, fomentar aquelas duas características do que é fazer ciência e o que deve ser ensinar ciência? Ora, a proposta é esta. No centro do modelo de ensino tradicional e no modelo por descobrimento espontâneo, existe aquilo que é considerado, ou pode ser considerado, um terceiro modelo didático. E esse modelo, que é conhecido como ensino por investigação, baseia-se na integração de ambas as dimensões da ciência, a de produto e a de processo, e na implementação do método investigativo na sala de aula. Este modelo por investigação parece ser aquilo que se poderia considerar como um bom candidato na hora de fomentar as bases do pensamento científico nos alunos do ensino fundamental, e isto porque põe o foco no ensino integrado de conceitos e de competências científicas. Na prática, em que é que isto consiste? Consiste, obviamente, em construir sobre as atividades que os professores já vêm realizando e, portanto, mediante pequenas, mas, porém, estratégicas mudanças, transformá-las em oportunidades de aprender conceitos e competências científicas. E a este propósito, gostaria, para não ficar muito no ar, uma coisa muito teórica, gostaria de dar duas orientações. Primeiro, por exemplo, e reparem, não toma isto como uma prescrição, é meramente uma sugestão, uma orientação, mas, por exemplo, primeiro, me parece que é muito importante identificar aquilo que queremos ensinar. Ou, mais importante ainda, aquilo que nós queremos que os alunos aprendam. Pensar naquilo que nós queremos que os alunos aprendam significa também poder imaginar que evidências nos fariam perceber que os alunos aprenderam aquilo que nós lhe queríamos ensinar. E essas evidências são aquilo que nos ajudará a orientar as atividades, monitorando o que e quanto os alunos estão compreendendo em cada etapa e avançando a partir disso. E, portanto, colocar o foco na aprendizagem dos alunos obriga-nos a pensar muito cuidadosamente e como lhe vamos ensinar. E essas aprendizagens serão sempre, ou deveriam ser sempre, o roteiro a partir do qual, e portanto deveriam ser a nossa luz ao final do túnel, que obviamente não deveríamos perder de vista. Ora, de acordo com o modelo por investigação, identificar os nossos objetivos de aprendizagem implica levar em consideração as duas dimensões da ciência, a de produto e a de processo. Obviamente traduzida em conceitos e competências.
Identificar as competências que queremos ensinar quando realizamos uma atividade com os alunos é fundamental para que as aulas práticas deixem de ser simplesmente momentos de colocar as mãos à massa para se converterem numa outra fase, num outro processo, que é a oportunidade de exercitar as mentes. E é claro que, em geral, é mais simples, neste contexto, começar a identificar os conceitos que queremos ensinar e, a partir deles, começar a imaginar maneiras de ensiná-los e definir as competências que estão associadas. É claro que aqui o mais importante são basicamente duas coisas. Obviamente que em todas as atividades sejam ensinadas competências científicas e que, obviamente, ao longo do ano e na escola, haja oportunidades de ensinar as diferentes competências, avançando progressivamente das mais simples, como, por exemplo, observar e descrever, até às mais sofisticadas, como sejam, por exemplo, elaborar experimentos, conceber experimentações, elaborar experimentos e, sobre eles, sobre os resultados, sobre a aquisição dos dados, argumentar sobre as conclusões que daí possam resultar. Eu disse-vos que vos ia dar duas orientações, uma delas é esta, uma outra é a seguinte: uma vez identificados os nossos objetivos, obviamente, planejar a aula. Aqui, pensar em como iniciar a discussão, em quando mostrar ou se mostrar ou não um fenómeno real, em como organizar o trabalho dos alunos, quais as tarefas a pedir que realizem, em como moderar a discussão, o que dizer ou não dizer e, muito importante, em como realizar o fechamento da aula. Naturalmente que incentivar os alunos a fazerem atividades de indagação na sala de aula encerra, obviamente, eu percebo isso, alguns desafios, mas obviamente que nem tudo são aqui dificuldades. Naturalmente que o primeiro desafio é aprender a escolhê-las em razão dos conceitos-chave que queremos ensinar e, obviamente, não usar apenas uma atividade por ser meramente atrativa, engraçada. Por outro lado, é importante transformar essas atividades em oportunidades de investigação, incorporando momentos nos quais sejam ensinadas as competências científicas. E o terceiro, e eu reconheço que talvez seja o mais complexo, é poder organizar as propostas coerentes de ensino para todos os temas ao longo do ano e não apenas para pequenas, mas boas, ainda assim, aulas isoladas. Aqui, a prática continuada é, de facto, um fator muito importante. É claro que, obviamente, poder avançar para o ensino por investigação aos poucos, introduzindo algumas melhoras no marco daquilo que já foi feito em anos anteriores, poderá ser, obviamente, uma boa estratégia a seguir. Por outras palavras, como na investigação, aqui a ideia é muito simples. Como em quase tudo, e portanto como na investigação, e como na vida, nós vamos percorrendo um caminho ao caminhar. É ao caminhar que nós vamos percorrer esse caminho. E portanto, também aqui, me parece que no primeiro ano, por exemplo, poderiam ser introduzidas algumas poucas, mas algumas inovações nas temáticas que nós fôssemos abordando. No ano seguinte, por exemplo, outras mais inovações podiam ir sendo introduzidas. E assim, paulatinamente, a confiança e a familiaridade com esse tipo de trabalho iria se tornando mais simples e, portanto, iria permitindo a inclusão de novas atividades, sempre com o olhar colocado não em atividades soltas, mas numa abordagem gradual e consentânea ao longo do ano. No entanto, obviamente, fica esta mensagem: nem todo o trabalho pode e deve ser feito pela escola. Este é um site que, enfim, é muito utilizado em Portugal, promove o ensino das ciências fora do espaço escolar, uma vez que, obviamente, não podemos ficar com a ideia de que a escola pode fazer tudo. A investigação, bem entendida, começa, obviamente, em casa. E, portanto, dar os primeiros passos neste tipo de ensino requer, em primeiro lugar, que nós mesmos nos animemos a bisbilhotar, a pensar com a mente fresca, porque é que as coisas acontecem de determinadas maneiras. E essa é, obviamente, a atitude
que, na minha ótica, devemos transmitir aos alunos e, para isso, obviamente, serão necessárias ações coerentes com essa atitude. Ora, para encerrar esta parte, eu gostaria então de vos deixar estas ideias principais relacionadas com o que vos acabei de transmitir. E estabelecer as bases do pensamento científico requer que aprendamos a aprender, encarando a ciência como uma dualidade de processo-produto inerentemente intrínsecas e inseparáveis, traduzidas por um modelo investigativo na sala de aula, com ênfase quer na transmissão de conceitos, quer na aquisição de competências. Ora, obviamente, tudo tem uma altura para começar. E tudo tem uma forma de começar. E aqui, meus amigos, me parece que o primeiro passo não depende rigorosamente nada, nem de ninguém, nem de meios, nem dos outros. O primeiro passo depende exclusivamente só de um. Depende exclusivamente de nós. Porque, afinal, meus amigos, tudo começa com uma simples pergunta. Tudo. Para realçar esta ideia, devo dizer-vos que, quando Descartes, pela primeira vez, propôs consagrar a dúvida como uma virtude fundamental da inteligência indagadora, ele deixou bem claro que essa dúvida não era um fim em si mesmo, mas uma ferramenta. Eu não sei se dos presentes que aqui estão, não sei se já alguém lecionou no jardim de infância. Eu não lecionei, mas tive a oportunidade de falar com crianças no jardim de infância. E eu deparei-me com esta situação. Normalmente, os alunos no jardim de infância, e se alguém já lecionou, deve confirmar isso. Eles, as crianças, são cientistas natos. Isto porquê? Porque eles, embora... enfim, eles gostam, adoram fazer perguntas. Elas são intelectualmente vigorosas. Elas fazem perguntas atrás de perguntas, algumas delas provocadoras, algumas delas perspicazes, mas saem das crianças aos borbotões. E isso demonstra, obviamente, entusiasmo. Eu parece-me que elas nunca ouviram falar daquilo que habitualmente nós designamos por perguntas imbecis. Mas reparem, quando eu falo habitualmente e quando vocês falam nas vossas aulas com alunos do ensino secundário, por exemplo, devem notar que essa ênfase, que esse entusiasmo desapareceu. E isto porque habitualmente, isso pelo menos acontece comigo, normalmente os alunos memorizam os factos. E, portanto, aquela alegria da descoberta, aquele entusiasmo por trás da dúvida dos factos vai-se esmorecendo. E eles, obviamente, parece que ganharam, enfim, muito pouco ceticismo em relação às coisas. Eles ficam preocupados, obviamente, muitas vezes com aquela tal possibilidade de fazer perguntas imbecis e, portanto, não as fazem. Eles acabam por, obviamente, muitas vezes ficar na sala, enfim, olhando para o lado, tirando a pergunta que está escrita num papel, lendo a pergunta sobre aquilo que está a ser falado, assim meio a medo, e, portanto, parece que alguma coisa aconteceu entre os bancos nas escolas no jardim de infância e nas escolas do ensino secundário. Obviamente, claro, alguma coisa que aconteceu, mas não foi só a puberdade, algo mais aconteceu. E isto, obviamente, tem algumas razões para isso. Não vou aqui enumerá-las, mas, por exemplo, posso, obviamente, dizer que algumas que parecem justificar este tipo de atitudes são, obviamente, enfim, um pouco a pressão dos pares, dos colegas, para eles não sobressaírem, obviamente, exceto nos esportes. Um pouco também é o facto da sociedade ensinar gratificações a curto prazo, em parte é também a impressão de que a ciência e a matemática não vai dar a ninguém um carro desportivo e, portanto, há aqui uma série de fatores que parecem justificar ou parecem, enfim, aparecer como uma explicação para esta alteração do que se passa entre os bancos no jardim de infância e no ensino secundário. No entanto, há outras razões. Há outras razões que podem explicar esta indiferença, esta falta de interesse em fazer perguntas. Este livro, por exemplo, este é um livro recentemente publicado em Portugal, é uma edição recente do Exploratório de Coimbra, é um centro de ciência viva,
E esse livro, o que ele tem ali, não é mais do que um condensado, uma série de perguntas que normalmente os jovens, as crianças, quando visitam o exploratório, as perguntas que eles fazem sobre ciência. E eles realmente fazem muitas vezes perguntas. Por exemplo, perguntam porque é que a Lua é redonda, porque é que a grama é verde, até onde é que se pode cavar um buraco, etc. E, portanto, a elaboração deste livro foi obviamente motivada pelas inúmeras perguntas que as crianças faziam ao visitar o centro e, portanto, ao participar das experiências. Meus amigos, em relação às perguntas, não há perguntas ingênuas, não há perguntas enfadonhas, podem haver perguntas mal formuladas. Obviamente que toda a pergunta que uma criança possa fazer é, obviamente, um grito para compreender o mundo. E, portanto, não sei se vou ter a permissão ou não da organização, mas a este propósito eu gostaria de vos transmitir uma pequena história. História é essa que não é ficção, não é uma história baseada em factos reais, mas é, na verdade, uma história real que não só vem dar resposta, em parte, a algumas das questões que eu aqui fui colocando, mas, na minha ótica, se eu tivesse que resumir tudo o que eu vos disse, 2 ou 3 ideias, aquela história seria o essencial. É quanto basta. É uma história que passou-se em 1963, passou-se em África, na Tanzânia, mas reparem, é uma história muito simples, mas que deixou marcas profundas naquilo que pode ser considerado verdadeiramente sobre o que é fazer ciência e o que é ensinar ciência. Eu não sei se tenho a permissão da organização, de dado adiantado a hora, para apresentar essa história. Erasto Mepemba. Chamo-me Erasto B. Mepemba e vou descrever-lhes a minha descoberta. Em 1963, quando frequentava o 3º ano da escola secundária de Magamba, costumava fazer gelados, sorvetes. Os rapazes da escola conseguiam-no fervendo o leite, quase adicionando-lhe açúcar e colocando a mistura no congelador do frigorífico, depois de arrefecer quase até a temperatura ambiente. Há muitos que se dedicam a isso e o espaço do congelador é alvo de particular procura. Um dia, depois de comprar o leite à leiteira local, principiei a fervê-lo. Outro rapaz correu para o frigorífico quando me viu ferver o meu e apressou-se a adicionar açúcar ao seu e depositá-lo no congelador sem ferver, para não perder a oportunidade. Compreendendo que, se aguardasse que o leite fervido arrefecesse antes de o colocar no frigorífico, ficaria sem o único espaço que restava no congelador. Resolvi correr o risco de danificar o frigorífico, introduzindo lá ainda quente. Eu e o outro rapaz voltamos, 1h30 mais tarde, e verificamos que o meu leite congelara e o dele não passava de um líquido espesso. Perguntei ao meu professor de física a razão de o leite quente ter congelado em primeiro lugar e obtive a seguinte resposta: fizeste confusão. Isso não é possível. Depois de obter a aprovação no exame, fui escolhido para frequentar o liceu em Iringa, e os primeiros tópicos que estudamos referiam-se ao calor. Certo dia em que o professor se referia à lei do arrefecimento de Newton, perguntei: por que é que, quando se coloca leite quente e frio no frigorífico, ao mesmo tempo, o quente congela primeiro? Ele respondeu imediatamente: não me parece que seja assim, Mepemba. No entanto, insisti: é verdade, porque eu próprio o consegui. Em face disso, o professor replicou: a única explicação que encontro é que fizeste confusão. Voltei a argumentar até que obtive a resposta final do professor: a única coisa que posso dizer é que se trata da física de Mepemba e não da física universal. A partir daí, sempre que errava um problema, por me enganar ao consultar a tábua de logaritmos,
O professor observava: é a matemática de Mepemba. E toda a classe adotou o comentário, pelo que, quando me equivocava em qualquer assunto, surgia a observação: é a ciência de Mepemba. Até que, certa tarde, encontrei o laboratório de biologia aberto e não estava lá nenhum professor. Ato contínuo, peguei em 2 pequenas provetas de 50 centímetros cúbicos, enchi uma de água fria da torneira e a outra de água quente de uma caldeira e coloquei-as rapidamente no congelador do frigorífico. Passada 1 hora, voltei para observar o resultado e verifiquei que nem toda a água se transformara em gelo, mas havia mais gelo na proveta que contiver água quente que na outra. Como a experiência não me pareceu concludente, decidi repeti-la na primeira oportunidade. Quando o Dr. Osborne visitou o liceu, fomos autorizados a fazer-lhe algumas perguntas, particularmente sobre física. Aproveitei o ensejo para expor o meu problema. Se tomarmos 2 recipientes iguais com os mesmos volumes de água, um a 35 graus centígrados e o outro a 100, e os colocarmos num frigorífico, o segundo congela em primeiro lugar. Por quê? Dr. Osborne começou por sorrir e pediu que repetisse a pergunta. Depois inquiriu: é verdade que conseguisse isso? Ante a minha resposta afirmativa, o Dr. Osborne acrescentou: não sei, mas prometo tentar a experiência quando regressar à minha universidade. No dia seguinte, os meus colegas acusaram-me de os ter envergonhado. Pedi à chefe do pessoal da cozinha do liceu que me deixasse utilizar o frigorífico, e ela colocou às minhas ordens por 1 semana inteira. Primeiro efetuei a experiência sozinho, porque receava que, se não resultasse, alguém informasse toda a gente de que fora apenas o estúpido a fazer a pergunta. No entanto, o resultado foi o mesmo. No dia seguinte, pedi a 3 colegas que me acompanhassem, escolhendo-os dentre os que mais me haviam desfrutado, e executei uma vez mais. Verificamos que o gelo começava a formar-se primeiro no leite quente. Eles puseram-se a rir imenso e principiaram a dizer aos outros que eu tinha razão, mas não os convenceram, havendo quem declarasse que era impossível. Comuniquei ao chefe do departamento de física do liceu que a experiência resultara e ele respondeu: confesso que não compreendo, eu próprio a tentarei mais tarde. Mas acabou por obter o mesmo resultado. Muito bem, meus amigos, os pormenores físicos desta história são o que menos importam, na minha ótica. O que me parece mais importante é que uma simples pergunta, uma simples inquietude, a persistência do aluno, o interesse dele por querer esclarecida uma situação real, presencial do seu cotidiano, levou, por exemplo, a que este assunto fosse publicado numa revista em 1969, a revista essa publicada, uma revista Renault, publicada em conjunto com o professor Osborne, um professor de física renomeado, e atualmente aquela história real deu origem àquilo que na física é conhecido por o efeito Mepemba. Deixem-me dizer-vos, meus amigos, que a este propósito já foram escritos dezenas de artigos, cada um deles propondo uma explicação para aquele fenómeno, para aquele assunto, mas volto a dizer, o mais importante, já agora fica uma fotografia mais recente, uma fotografia de 2003 de Mepemba, à vossa esquerda, e do professor Osborne à vossa direita, mas estava eu a dizer que o que mais, enfim, importa nesta história, aquilo que se podia resumir de mais importante é exatamente isto. A curiosidade, o ceticismo, a vontade de colocar questões, procurar respostas por elas, obviamente perceberam a importância da experimentação, da possibilidade que o aluno teve de, num simples congelador, é assim que se diz, não sei, congelador, fazer várias experiências, convencer os colegas de que efetivamente a metodologia, aquilo que ele estava a fazer estava correto e, portanto, meus amigos, eu terminava com esta pequena nota
com este pequeno comentário. Todos nós, provavelmente, nas nossas vidas, já tivemos um pouquinho de Mpemba. E todos nós, enquanto professores e pais, em certos momentos da nossa vida, iremos cruzar-nos com algum Mpemba. E, portanto, meus amigos, aquilo que eu gostaria de vos dizer é que saibamos encorajar esses Mpembas que nós provavelmente iremos encontrar. Ou seja, e agora penso que devem perceber o significado daquela caixa preta, saibamos encorajar a curiosidade dos nossos alunos e, obviamente, estimulá-los a fazer perguntas. E, portanto, o que tem ali dentro, espero eu que seja a vossa curiosidade, a vossa vontade em fazer perguntas, em colocar hipóteses, a vossa insaciável curiosidade, que eu espero que tenha sido alimentada durante esta palestra e, obviamente, que a possam transmitir aos vossos alunos. E com isto, muito obrigado pela vossa paciência.